realmente é encantador, um homem do bem, essa energia maravilhosa. Bom, a gente só pode ver algo de bom em alguém quando nós somos essa luz também, né? E o Gelosi é essa luz, esse ser humano. Eu também vou estar dando uma olhadinha no celular para ver o chat, para ver vocês aqui, para ver minhas anotações, que eu não quero perder algumas coisas importantes que eu pretendo falar hoje. Eu quero realmente rasgar minha oração para vocês e falar um pouquinho do que eu vejo da missão e de como eu vejo esse propósito e de como alguns olhos podem empoderar nós mulheres, né? Então, hoje é uma luz diferente daquela que vocês têm visto, e que eu disse que seria diferente hoje. Acho que sim. Então, mas é uma honra estar aqui entre grandes nomes como Gelosi, pessoas do bem que se uniram numa constelação, num alinhamento de planetas, como diz meu marido. É como se a Terra tivesse um alinhamento de planetas, estivesse convocando seres especiais. Uma missão muito acima do que a gente pode imaginar. E eu sinto honrada de dividir o espaço com a doutora Andréia, com o doutor Danilo, com Marisete Neves, com Gelosi Medeiros, e sentir que eu faço parte desse movimento e que também fui convocada por Deus para uma missão que realmente é um propósito de vida. E é sobre isso, por aí, que eu vou seguir meu caminho hoje. E eu espero realmente que todos estejam aqui antenados, ligados, né? Depois de Gelosi, é difícil a gente não estar antenado, né? Eu vou falar sobre alguns olhos que eu também uso. No decorrer da minha palestra, a gente vai fazer algo um pouquinho diferente hoje do que eu sempre faço, né? E eu vou começar mostrando para vocês uma tela que me inspira demais, das telas que eu, inclusive, deixa eu ver se eu consigo. Eu citei lá no reconhecimento que nós tivemos agora no Jantar Terra, e eu amo essa frase da Emily, e ela realmente fala: o sucesso não é medido pelo quanto de dinheiro você tem, e eu também não creio pelo PIN que você carrega, mas por quantas vidas você é capaz de impactar. Ela está aqui. Por quantas vidas você é capaz de impactar. Eu acho isso tão forte, apesar de que eu gostaria de hoje trazer vocês para o meu mundo de missão da Terra, e eu quero falar um pouquinho sobre o propósito que eu achei na minha vida dentro de doTERRA. E às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: eu só quero usar o produto, não, eu só quero abençoar as pessoas, como se, eu quero falar só do produto, como se as coisas fossem divididas, né? Como se esse grande movimento de doTERRA não fossem duas coisas ligadas, como se a gente não mudasse a vida das pessoas em duas esferas. Quanto maior é o seu empoderamento, a sua vibração em compartilhar os olhos, maior é essas vidas impactadas. Porque significa que se eu estou, de alguma forma, trabalhando só de doTERRA agora, vivendo dessa missão, significa que eu gerei muito mais impacto em vidas. Elas estão ligadas. E eu gostaria de tirar isso hoje. Vocês melhorou o som? Fala para mim se melhorou. O áudio está ruim, o som está ruim. Está ruim ainda para vocês? Melhorou. Para alguém disse que melhorou. Melhorou? E eu gostaria, dar de volta o feedback aí. Acho que a internet, talvez, áudio melhorou. Ótimo. Continue falando se melhorou. Nazaré disse que não. Ficou ótimo agora. Ok. Então, vão falando aí, bom? A gente vai olhando vocês aqui. Mas é importante a gente entender que são coisas interligadas. Essa conexão de impactar vidas. E eu vou falar hoje um pouquinho sobre os olhos e o motivo pelo qual isso toca a minha vida. Eu não queria realmente fazer um empreendimento. Então, não. Eu quero voltar lá só para minha tela. Isso. Obrigada, meu bem. E eu quero falar um pouquinho para vocês exatamente sobre isso e contar um pouquinho da minha história para que você se veja nela, certo? E eu vou falar de alguns olhos que me levaram ao meu propósito. E eu gostaria que você tivesse um papelzinho e uma caneta na mão, porque eu gostaria que você usasse esses olhos. Se você é uma pessoa que gosta de abençoar vidas, que é mãe, se você simplesmente é mãe, hoje chegou o dia de você se empoderar como mãe, né? Eu acho que a maior vida impactada com doTERRA foi a minha, primeiro. Então, eu sou uma filha, nós vivemos de uma... Está bom agora, obrigada.
Nós somos de uma família muito simples e eu comecei falando isso no Super Sábado, contando um pouquinho da minha história como mulher também. E eu falei das fases da mulher, da lua, né? Os olhos que são em cada fase da nossa vida. Hoje eu passo, estou chegando ali nos meus 40, não vou falar a minha idade, mas é interessante saber que uma parte da nossa vida, uma parte da nossa história define o nosso futuro. E por que eu estou dizendo isso? E como a Doterra impactou a minha vida? Vocês já vão saber muito sobre isso, tá? Mas eu sou de uma família muito simples, minha mãe se separou do meu pai, eu era a moreninha da casa, meu pai é negro, minha mãe é bem mais clarinha, e eu sempre fui muito parecida com meu pai, a gente sempre foi muito ligado, e aos 6 anos de idade eles tiveram alguns problemas, e eles se separaram. Nós morávamos em Foz do Iguaçu e nós viemos mudar para Curitiba. E eu sofri muito, muito mesmo. É como se o mundo tivesse simplesmente desabado. Eu era uma criança muito amada pelo meu pai, muito ligada a ele, muito conectada com ele. E, de repente, eu me vi numa casa onde tinha umas 5 famílias também divorciadas. E nós morávamos todos juntos, porque minha mãe voltou para casa da minha avó e tinham várias famílias que moravam no quintal, alguns divorciados, outras tias que pegavam quartos e voltavam com filhos para essa casa. E nós viemos, nós éramos uma das 5 famílias. E minha mãe, eu e meu irmão, mais velho que é o Walter, que deve estar na sala, né? Nós mudamos para lá. E nessa intensidade de viver em comunidade assim, de repente você deixa de ter teu quarto, mas você passa a viver numa vida de muita escassez. Essa escassez chegava ao cúmulo da minha mãe trabalhar à noite e trazer um pão com carne e deixar de jantar para poder dividir comigo e com meu irmão. Esse cúmulo chegava a dizer assim, as crianças só tomavam chá, porque os cafés eram para os adultos. Era uma vida tão diferente do que eu vivia, e eu estava tão desprotegida naquele momento. Minha mãe saía à noite, trabalhava a noite toda, e eu e meu irmão dormíamos no quarto. E, de repente, eu vi que aquilo havia causado um impacto na minha vida. Nós não comíamos mais juntos. E hoje eu vou falar com algumas mães que estão aqui. Eu gostaria mesmo de tocar vocês sentissem o impacto que você tem na vida dos filhos de vocês. Que vocês sentissem o impacto que a gente pode causar em milhares de famílias como meninas como eu. E eu cresci ali e durante um período eu perguntava por que Deus havia tirado o meu pai? Por que a vida era assim? Agora eu já ia para a escola sozinha, era o meu primeiro ano de aula, e eu ia em bando com os primos, a gente caminhava muito, e na escola nós não tínhamos lanche. E eu era diferente de todos. E me perdoem, eu gostaria que hoje fosse algo muito vivo mesmo. E eu gostaria que você sentisse isso. Eu não sinto autopiedade de mim. Eu também gostaria que você, tudo que eu vou falar, se você viveu de alguma forma, eu gostaria que você sentisse essa vibração fluindo. É porque você é diferente, você é mais forte. E eu vou falar como os olhos me ajudaram em todo esse medo que eu tenho, em todos esses traumas, em todo esse embaraço, e em tudo isso que a vida me causou e como os óleos essenciais conseguiram tirar o melhor de mim. Então, hoje nós vamos estar juntinhos aqui, conectados, ok? E quais os óleos eu realmente senti que destravou algo muito forte dentro de mim. E eu gostaria que você sentisse isso aí. E eu gostaria de conhecer a tua história também e saber quais foram os óleos que destravaram você, não só para a sua saúde, mas também para essa missão tão poderosa que nós temos hoje, né, em nossas mãos. Eu com óleo na mão e passo a mão no olho. Mas vamos lá, né? E eu queria começar um pouquinho, eu não vou falar de uma área que eu atuo tanto, mas é uma área que eu amo estudar. Eu amo estudar, gente. Eu amo ouvir. Eu aprendi muito com o Dr. Danilo hoje, com a doutora Andréia, com a nossa grande Rosli. Eu amo estudar, Marisete. Mas essa questão de neurônios, da área cerebral, são coisas que eu amo de paixão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os olhos que também trabalham essas questões de traumas e de destraves muito poderosos. Você sabia que nós temos hoje 86 milhões de neurônios? É mais ou menos isso. Nós temos mais, na verdade. É mais ou menos a média. Mas você sabia que você nasce com muito mais do que isso?
muito mais. Um bebê, ele nasce com muito mais. E ele tem simplesmente uma perda significativa de neurônios até os 4 anos de idade. Sabia que ele sai perdendo neurônio? E às vezes a gente fica desesperado, né? Porque você pensa assim, neurônio, né? A gente pensa, meu Deus, perder neurônio é terrível, é tudo que a gente ouve. Não, 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 não. Existe uma perda significativa da área e de vários neurônios na área cerebral dessa criança para que possa abrir caminhos, e a gente chama isso de maturidade neuronal. É mais ou menos isso. E essa maturidade abre novos caminhos de conexões para que essa criança consiga ter um cérebro saudável e ativo e possa aprender a movimentar mãozinhas, aprender a falar. E sabia que se não tivesse essas perdas, essa criança não teria essa maturidade na área cerebral. Agora, o interessante de tudo isso é que existem momentos na sua vida que Deus sabe que para você se tornar quem você realmente deve ser, para você realmente encontrar o seu verdadeiro propósito, sabia que você deve ter percas na sua vida? Percas significativas e que vão marcar a sua vida para o resto da vida, que podem definir realmente a sua missão, o seu propósito de vida, a sua vida como mãe vai ser definida justamente por essas percas. Algumas pessoas não sabem lidar com isso. E elas travam e não tiram o seu melhor. E outras destravam e florescem com muita propriedade. E hoje eu estou te convocando para uma missão para você destravar essas que gravaram mágoas, dores profundas, e toda vez que ela fala, você sente aquele rancor na alma dela. Eu quero que você tenha compaixão delas, porque nós temos algo muito poderoso chamado óleos essenciais. Eu já tive depressão de ficar dias sem sair de casa, depressão de tomar tarja preta, bater meus dentes, ranger meus dentes, desespero para achar um propósito, para achar respostas, porque Deus havia deixado tanta coisa acontecer. E, de repente, Ele me traz, depois de 40 anos, respostas através de óleos essenciais. Ele me faz dormir com óleos essenciais. Ele me faz perdoar. Ele me faz achar um propósito de vida e me ajuda a prosperar mediante a perdão. Então, hoje, se a gente vai falar sobre algo hoje poderoso aqui, nós vamos falar sobre óleos, mas de forma muito mais profunda nessa questão de neurônios, nessa questão de traumas e de sistema límbico. E isso é muito poderoso mesmo. Você sabia que você vive sempre, o teu cérebro, ele sempre está sendo regido pelo teu passado, você sempre está no teu passado, ou você está no teu futuro. Você sabia disso? O teu cérebro, ele sempre está visualizando o passado ou o futuro. E eu gostaria que você fizesse as pazes com o passado, com alguns olhos, como eu fiz. Ai, olha que coisa linda, vocês ainda estão aqui. Isso é maravilhoso, né? Mas é interessante porque esse passado é um adubo para o teu futuro. E eu também não quero que você esconda ele, né? Mas é interessante porque se você fica muito no seu passado, com amarguras, ressentimentos, pai e mãe, eu vi a Marisete falando tanto sobre isso, e eu quero falar também um pouquinho sobre isso não te deixa avançar para o futuro. Agora, se você não tem uma visão do futuro também muito próspera, se você não consegue ter essa dimensão do futuro, uma clareza de esperança, sabia que você também não consegue chegar num futuro realmente promissor, mesmo indo à Terra? Porque todas as nossas ações do hoje, elas estão baseadas nesse passado ou nesse futuro. Então, se, digamos assim, eu sinto que eu não vou passar num teste. Eu não vou ser uma boa enfermeira, mas eu tô prestando vestibular. Eu acho que eu não vou passar no teste. Você nem se dedica tanto no hoje, porque o seu futuro está sem esperança. Você não está numa boa energia de conexão. Eu vejo pessoas que dizem assim, você estudou para isso? Quando você usa esses termos, você não tem esperança de que você nasceu para isso, quando você não acha que isso é seu propósito, quando isso não vibra em você de verdade, quando você não consegue sentir a felicidade do outro de estar melhorando com óleos essenciais, o seu futuro está comprometido. Você não vai chegar lá. Você precisa vibrar na mesma intensidade da esperança do futuro. Isso é muito importante, você utilizar óleos de propósito. Esse mês nós temos alguns óleos que me ajudaram demais. Opa, travou o YouTube, será? Só travou só o meu. Fica que eu fico nervosa. Mas é justamente sobre isso que nós vamos melhorar um pouquinho essa performance até mesmo da área cerebral
e dos seus traumas também. Ele tá aqui do meu lado, né? Vocês estão vendo. Aí eu fico nervosa. Olha só. Maravilhoso. Fico toda nervosa. Mas falando um pouquinho a respeito de tudo isso, dessa organização neuro, e eu vou falar um pouquinho dessa minha vivência. Eu tive muitos traumas, e nesse percurso, é interessante assim, e agora eu vou falar também como mãe, a gente nunca jogar sombra em nenhum dos parceiros quando a gente se separa. Eu ouvi muitas vezes algumas pessoas, tias, que eu morava junto, porque eram muitas famílias ali, falando do meu pai. Falando que ele abandonou a gente, que ele não ligava, que ele não vinha. Eu já ganhei dinheiro na minha vida, então talvez você veja isso também, e eu quero que você grave isso agora. Muitas vezes a gente ganha dinheiro, mas acha que não merece. Ou às vezes você acha que merece, mas você consegue perder tudo de novo porque você tem duas conexões que são suas raízes desfalcando. E nós precisamos alinhar isso nas pessoas. Então agora eu vou falar um pouquinho mais de propriedade de 2 óleos básicos que o nosso Salvador ganhou. Ele ganhou olíbano e mirra. Porque as duas conexões, o olíbano, que a do Terra tá dando de presente esse mês, gente, 200 pontos você ganha o olíbano. Eu tenho um olíbano pequenininho que eu tô viajando, então eu tô carregando ele na minha bolsa e eu não fico sem olíbano de jeito nenhum. Esse óleo aqui é a conexão com o seu Pai Celestial, propósito da sua vida. E a gente trabalha muito a área cerebral com ele, ele oxigena a área cerebral até 30%. Eu acho que um consultor de bem-estar que não tem uma gota de olíbano antes de dormir e não massageia a testa para oxigenar a sua área cerebral todas as noites, colocar lavanda e olíbano no difusor, isso é primordial. Se você não faz isso, você nunca vai conseguir achar um propósito de realeza. São óleos de propósito de pessoas especiais, de reis e rainhas que regem, que inspiram a vida das pessoas. Então, o olíbano é um óleo muito especial. A gente fala muito sobre o óleo do foco. Ele é um óleo que consegue oxigenar a área cerebral, sim. Ele é um óleo que reseta a célula, sim. Ele é um óleo muito poderoso, mas eu não vou falar dessas propriedades físicas. Mas eu quero falar sobre um pilar muito importante que foi na minha vida, que foi o olíbano, essa conexão com o Pai terreno. Eu tenho certeza absoluta que Jesus ganhou esses 2 óleos, olíbano, incenso e mirra, porque ele tinha que ter muito alinhado o propósito dele com a vida. Ele tinha que ter estabelecido padrões. E na vida, 2 padrões importantes, pai e mãe, tem que estar numa frequência muito positiva para você vencer em qualquer área. E agora eu estou falando de casamento, e eu estou falando de ser mãe e ser empreendedora. Isso é importante, importantíssimo. Então, o olíbano é essa conexão com o seu pai, é esse perdoar, é esse entender o seu propósito. Ele é um óleo muito poderoso, gente, e todos nós devemos fazer uso dele e se desamarrar de amarguras. E outro óleo importante que eu tenho sentido muita vivência, eu dei um curso esses tempos atrás no Espírito Santo, e uma das moças que eu deixo os óleos passarem, né, a degustação dos óleos, e quando ela pegou a mirra, e eu ensino todo mundo a pegar um pouquinho assim e cheirar, e quando ela pegou a mirra, ela disse que sentiu várias emoções, sensações da mãe dela, e de quando ela passou por vários problemas com a mãe. E ela disse, Vanusa, é como se eu tivesse sentido uma libertação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é um óleo importantíssimo para você estar passando no teu umbigo, essa conexão com a mãe tão poderosa. E é um óleo importante para você estar passando no seu rosto, se aproximar da sua mãe, entender alguns padrões da sua mãe. E isso, eu vou falar agora para vocês aqui, isso é tão forte, tão intenso. Às vezes a gente nunca conhece a pessoa que está do nosso lado, e nem quem cuidou de nós. Você já parou para pensar que tem milhares de pessoas que a gente chega nas casas? Então, 2 óleos principais, olíbano e mirra. Se você quer ser uma boa mãe, uma boa conexão, perdoar, se sentir realmente aterrada no teu propósito, esses 2 óleos têm que estar em conexão com você. Muito forte, tá? Muito forte. Agora, uso como a Vanusa fala na testa, linda. Agora, assim, eu senti, quando eu comecei a usar mirra, eu tive uma outra moça que começou a usar mirra no umbigo, o umbigo dela fechadinho, gente. O umbigo começou a sair um pus. E ela disse assim, Vanusa, quando eu uso mirra, eu tenho que usar à noite, porque na hora eu sinto vontade de dormir. Eu falei, deixa ele te resetar. Deixa ele entrar dentro de você. Mudar todas essas emoções que você sentiu, às vezes, dentro do útero da sua mãe. E deixa isso modelar você. Então, são 2 óleos importantes. E que eu senti total diferença na minha vida.
Porque existe algo dentro da gente que a gente pensa assim, meu Deus do céu, por que ela não lutou pelo meu pai? E isso me caminhava. Tudo que eu vivi foi por causa desse impasse. Depois ela casou, eu tive um pai, que é o meu padrasto, mas que também me criou a partir dos 6 anos, e que batia muito na minha mãe, que era muito violento. E eu pensava, eu nunca tive um lar assim. E de repente eu passei a viver uma outra vida. E eu tive que aprender a evoluir dentro dessa maturidade que Deus havia me trazido. E a minha luta constante era: eu preciso ter um casamento feliz. Eu preciso que isso seja quebrado em mim. Isso que o doutor Danilo estava falando sobre genética, isso é muito forte em mim. Que a minha descendência seja melhor. Que eu possa ser melhor para que eles sejam mais fortes do que eu. E eu cresci pensando, eu terei uma casa aonde terá refeição na mesa. Eu terei uma casa onde os meus filhos não me veem brigar. Eu terei um marido que vai me amar. E isso era uma visão de futuro. E eu fazia o melhor que eu podia para aprender no presente, para que esse futuro fosse claro. E eu serei uma mulher positiva quando eu casar. Eu serei uma mãe que aprenderá a fazer comida em casa para que meus filhos tenham uma memória olfativa do meu bolo, da minha comida. Você entende que isso é uma conexão de prosperidade. Quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de vida impactada, como diz a Emily. Mas a vida mais impactada que deve haver na tua casa são seus filhos, são seu marido e é você. Comece por você. Você não pode dar o que você não tem. Então, impacte sua vida. E hoje eu gostaria muito de trazer para vocês esse impacto e que você tirasse toda a marra do teu passado e dissesse assim, ó, hoje eu começo um novo começo e os olhos vão me ajudar a fincar memórias nos meus filhos, mudar a genética deles, mudar o emocional deles no futuro. Eles terão famílias prósperas, eles serão casados eternos, eles terão filhos fortes, eles terão crianças de visão. E isso depende de você hoje, mãezinha. Então, toda vez que eu tô dentro de um curso, ou quando eu tô dando, eu digo assim, eu talvez não forme uma terapeuta, mas talvez eu forme uma mãe forte. E eu terei várias gerações curadas através de mim. Entenda o impacto que você está causando na vida dos seus filhos também. Então, hoje eu vou falar sobre isso que você deve usar nos seus filhos, para que eles também possam perdoar você, como você deve perdoar seus pais. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito assim, olha, é importantíssimo nós termos essa visão desse impactar de vidas. Você, como mulher empreendedora, não se acuse quando sua casa estiver desarrumada. Você precisa estar bonita também. Arrume você também. Saiba que nós precisamos ter um universo ao nosso redor, em ordem sim, porque o nosso cérebro, ele tem... É interessante porque o nosso cérebro, ele tem neurônios espelhos. Você sabia que tem neurônios que são espelhos, que eles fixam em uma imagem e eles reproduzem isso no teu cérebro? Mulheres que têm bolsa muito bagunçada, a vida dela é uma bagunça. Porque o cérebro dela capta esses neurônios espelhos e eles captam essa bagunça e essa bagunça vive nela eternamente. Pessoas que têm a casa muito desorganizada, então tente manter pelo menos um ambiente onde você vai trabalhar organizado, bolsa organizada, tire 2 dias para organizar a sua vida, certo? Mas não tenha tanto foco nisso, tão forte, de limpeza de casa, isso e aquilo, mais em você. Cuide de você. E é sobre isso que eu vou falar, sobre amor próprio, sobre gerânio. Ai, meu Deus, que dê tudo certo. Que eu consiga terminar. E que você veja as pessoas com mais piedade para que você realmente possa impactar vidas. E agora eu vou falar sobre uma coisa que eu gostaria de tocar nesse assunto. Eu nunca toquei com tanta profundidade, eu não sei em cursos presenciais, porque eu gostaria de não deixar gravado, mas hoje eu vou deixar gravado aqui para vocês. Você sabia que todas vocês, quase todas, talvez você tenha entre 4 a 5 amigas. É uma estatística isso, viu? 4 e 5 amigas que foram abusadas. Talvez na infância. Sabe o que é mais triste? Você já pensou que às vezes sua mãe, sua avó, que você age com tanta rigidez, que você julga com tanta rigidez, ela possa ser uma delas? E ela nunca vai te contar. Mas talvez a gente precise usar de generosidade. Talvez a gente precise realmente olhar as pessoas e sentar numa mesa quando você for mostrar os óleos essenciais. Sentindo generosidade. Se eu disser que talvez você seja essa pessoa, então é com você que eu quero falar também.
Eu não quero que você tenha uma alta piedade, mas eu quero que você se olhe com generosidade. E um dos óleos que eu mais amo de todos, eu vou falar sobre alguns óleos, dois principais, olíbano e mirra. E agora eu vou falar sobre um óleo muito importante, Balance e camomila. Ela tá por aqui. Eu trouxe alguns óleos importantes. Camomila romana. Você sabia que eles ajudam a resetar essa questão, a organizar a camomila romana, o balance também em crianças abusadas? Você sabia que a gente consegue, de alguma forma, trabalhar esse emocional nessa criança? E sabe o que é mais triste de tudo? E é sobre isso que eu também vou falar. A parte neuro. Essa questão que o Dr. Danilo está falando de genética. Você sabia que sua mãe foi abusada? Você também traz traumas genéticos. E, inclusive, pela íris, eu consigo ver uma marca no olho, na área sexual cerebral e na área da vagina, quando uma pessoa foi abusada. Que era uma das coisas que eu mais pegava no consultório. E que mais me chocava e me deixava de cama, porque eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? Isso me afligia. A gente tentava tratar as pessoas com esfera de prata pela coluna, tentava demarcar aquela criança ou aquela mulher. E às vezes a gente não consegue entender porque a pessoa está com dificuldade de foco, dificuldade na escola, dificuldade de terminar alguma coisa. E boa parte das pessoas que eu pegava, elas tinham um sinal. E se elas não foram, a mãe foi. E isso vem e acumula. E alguém precisa quebrar esse padrão. E você sabia que você fica com essa memória aí dentro. Então, olha, isso que o Dr. Danilo falou na genética, eu quero dizer para você assim, isso também são memórias. Isso também são memórias. Caminha com as pessoas. E o mais interessante, quando uma criança é abusada, quando uma pessoa é abusada, você sabia que ela pode perder um mistério inteiro na área do cérebro. São milhares de neurônios mortos. Não é apenas psicologicamente que ela fica traumatizada. Você sabia que uma pessoa assim... gente, eu vou falar uma coisa aqui para você. Uma criança que é abusada. Sabe o nosso... essa questão do telômero, que é tão falado hoje em dia, eu não vou usar termos técnicos porque eu nem também consigo dominar tudo isso como o Dr. Danilo, né? Mas eu amo eu comecei a estudar muito sobre isso, divaguei muito porque eu tratei muitas crianças, assim, e eu quero falar para vocês, assim, vocês sabiam que elas sofrem uma erosão no tamanho do telômero dela? E isso é tão interessante porque é como se fosse um cromossomo que é diminuído. E sabia que você só encontra telômero, essa questão dessa erosão em idosos? E quando uma criança é abusada, você sabia que ela é como se ela tivesse um telômero idoso? Ela desenvolve muito mais doenças. Mas sabe qual é o grande problema? Abuso. Ela tem dificuldade em terminar uma graduação. Ela tem dificuldade em terminar alguma coisa. Ela tem uma área de raciocínio lógica completamente desequilibrada. Ela vai ter dificuldade em números muito forte. Ela tem dificuldade com foco. Ela tem dificuldade com criatividade. A memória dela é fraca. E talvez você esteja diante de alguém assim e você nem sabe, porque ela jamais vai te contar. Ela contaria se talvez você fosse uma idola como eu, que às vezes bate a foto do olho e às vezes eu pergunto, aconteceu alguma coisa em tal ano? Aí ela se abre para você. E eu quero dizer para vocês, boa parte das pessoas, nós estamos falando com pessoas completamente traumatizadas. De 4 a 5 amigas suas, elas são. E talvez uma pessoa que você julga tanto, ela foi. Então tenha misericórdia, tenha generosidade. Não tenha autopiedade se você foi. Só que tenha generosidade com você. E comece a saber como tratar isso. E impulsione a sua vida para frente. Use olhos do foco. Use vetiver, aterradores. Mas use olhos que destravem esse trauma. Camomila romana, balance. São óleos importantíssimos. Quando eu vi que a Doterra colocou o balance entre o kit, eu sempre indiquei o balance. Para todo mundo. Por que eu indicava? Eu não sei qual é o trauma mais profundo dessa pessoa. Então, você vai, sim, pegar seus filhos e vai massagear o balance toda noite antes de dormir. Massageie. Se existe algo que nós precisamos tratar hoje, parte importantíssima, traumas profundos. Isso vai influenciar na genética? Vai. Nós estamos impactando vidas demais, inclusive a sua. Então, sobre isso que eu estou falando agora, sobre essa criatividade, sobre esse desmanchar, ok?
E eu vou falar um pouquinho de libido e de mulher completa. E nós vamos quebrar alguns tabus hoje. Se você for homem, feche os ouvidos. Não, indica para sua esposa. Mas vamos falar sobre alguns olhos aqui, porque eu quero que vocês tenham prazer nessa vida. Eu quero que vocês destravem. Eu quero que vocês sejam plenos. Os olhos vieram para nos dar plenitude. Os olhos vieram para nos deixar plenas. E eu sei que quando os olhos chegaram na minha vida, eu senti muitos impactos com os olhos. Uma das coisas que eu mais amei de ouvir o Dr. Hill falando, se não deu certo com o óleo, continue com o próximo. Continue com o próximo. Continue com o próximo. E eu continuei com o próximo, viu? Eu usei todos. Eu amo nardo, amo sândalo. Eu vi uma pessoa comentando comigo assim, Vanusa, meu marido, ele se sentia tão pra baixo, tudo, o tempo todo ele dizia, eu não dou pra isso, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, Vanusa, você acredita? Sândalo e cardamomo resolveu o problema dele? Eu usei todo tipo de óleo. Falei, meu Deus do céu, esse homem não para com essa coisa. De repente, destravou. Eu falei, continue. O próximo. Destrave pequenos traumas na sua família. Faça ela ser plena pro futuro. E eu achei muito interessante isso, porque assim, tudo nessa vida, você sabia que nós somos rainhas, né? Eu sempre me tive assim, a Bíblia ela fala muito de mulheres, né? E eu amo essa questão do ser feminino. Eu sou muito submissa. As pessoas dizem assim, as pessoas usam o termo submissa como se fosse algum capacho, alguém. Não. Eu nasci para ser realmente submissa. Eu sou submissa. Eu gosto que Ezequiel escolha roupa. Eu gosto que ele me guie. Isso não é uma submissão tola. Isso é uma submissão de amor, mas de uma forma muito centrada, porque eu sei que ele me ama e ele me tem como plena. E isso tem que se completar. E no casamento eu acho que isso é muito importante. E eu vou falar algumas regrinhas aqui para algumas mulheres que às vezes, meu marido não me apoia, meu marido isso, meu marido aquilo, tal, relacionamento, e vamos apimentar isso aí, porque hoje eu vou falar um pouquinho de alguns olhos. Mas eu acho importante você entender que a mulher ela tem um poder muito grande. Se existe um óleo essencial de altíssima vibração na sua casa, é você. Mulher. Exatamente. Se o negócio dá certo, é você. Se vocês estão prosperando, é você. É você sim. Porque você pode trazer o homem ao céu ou levar ele ao inferno. Você pode ter filhos saudáveis mentalmente, ou você pode realmente ter filhos doentes por causa de você. Você é todo o encalço da sua casa. A responsabilidade é sua. Vanusa, meu Deus do céu. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar sobre alguns olhos que vai distrair para ser a rainha desse lar e para ser realmente uma rainha plena em todos os aspectos. E tratar seus filhos com óleos essenciais para que eles sejam tão poderosos como a rainha mãe. Eu acho muito interessante que o lar, a mulher angustiada, né? A mulher, ela tem essa alta vibração, né? Eu estava pensando sobre isso, que eles estavam falando assim, numa tese, eu estava assistindo um curso, né? E eu achei interessante porque a palavra que mais sai da boca do teu marido é relaxa. E eu pensei assim, meu Deus do céu. E às vezes vai chegar uma visita e de repente a mulher sai correndo, ela quer limpar banheiro. Meu Deus do céu, eu não sabia que ela vinha. E ela entra naquele desespero, naquele colapso. E sabe o que teu marido diz? Relaxa. Teu marido, ele sempre diz pra você relaxar. E é interessante, porque se você não relaxa e você não tira essa vibração da tua casa, a tua casa vira um caos. Você sabia que você tem esse poder? Você é esse óleo essencial, que pode baixar a vibração, trazer uma vibração horrível na sua casa. Ou você realmente pode elevar a vibração. E eu quero conhecer você, eu quero te exaltar nessa noite. Um dos olhos que eu mais aprendi a relaxar foi o Sempre Viva. Todo mundo sabe que eu amo Sempre Viva no rosto, né? Então, quando eu tô num momento de muita tensão, eu preciso relaxar. Eu preciso me empoderar. Eu preciso estar plena. Sempre Viva no meu rosto. Isso é muito forte em mim. Eu sei que talvez você encontre um outro óleo que te deixe mais plena. Mas o Sempre Viva, ele tira a dor, te deixa aterrada, te deixa confiante e te deixa sedutora. Ele é um óleo muito empoderador. E eu vou dizer pra você assim, relaxa. Relaxa. Viva a vida mais plena. Deixa os teus filhos te ajudarem. Deixa eles te ajudarem. Deixa eles fazer do jeito deles. Deixa ele lavar a louça, deixa sujo. Mas ele tentou fazer alguma coisa. Relaxa. Relaxa, mulher. Agora, sabe qual é a parte mais interessante? Boa parte dos homens não vencem, porque a mulher nem deixa ele terminar o projeto. Ela diz assim, não vai dar certo. A mulher tem essa palavra na boca dela. Não vai dar certo.
Ixi, nós não temos dinheiro para isso. Ele pensa em comprar um carro, nós não temos dinheiro para isso. Sabia que são frases de efeito? Você sendo rainha, você tem mais poder? E você que trava ele energeticamente? Você que trava seus filhos? Sabia disso? Sabia que é você que trava toda essa atmosfera? Então vamos destravar isso. Libera a vida da sua família de uma forma positiva. Agora eu vou dizer um óleo que talvez poucas mulheres tenham usado. Eu tomo uma gotinha dele todo dia, o Yarpon. Começa a utilizar ele toda noite antes de dormir. Esse óleo aqui, ó. Esse óleo aqui, um antioxidante poderoso. Você vai se sentir muito mais poderosa quando você levanta cedo. Você vai sentir sua pele também exalar prosperidade. Você vai sentir que você, de fato, nasceu com propósito. E que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então, você vai usar o Sempre Viva, nesses momentos de muita tensão. E o Yarpon você vai usar toda noite. Yarpon toda noite. Toma uma gotinha também. E comece a sentir como você vai começar a se sentir poderosa depois de 15 dias. A maioria das pessoas utilizam o Yarpon para uma pele de pêssego. Realmente, ele tira manchas. Eu amo ele na rosácea. Amo ele. Rosácea é maravilhoso. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de um antioxidante que vai destravar você. Vai te deixar mais confiante, mais poderosa. Que quando ele disser assim, nós vamos bater tal nível, nós vamos fazer tal coisa, você vai dizer, vamos. E agora, eu quero falar de 2 óleos que vão te trazer prazer de viver. E são óleos importantes para você. Eu não quero que você saia daqui sem usar esses óleos. Por favor, tá? Se não tem aí, você vai dar um jeito. Agora eu vou dizer 2 óleos aqui que vão te dar prazer, porque hoje eu vou falar de um hormônio chamado ocitocina e nós vamos falar um pouquinho de prazer da mulher. Ylang Ylang e Whisper. São óleos que, se você não gosta do cheiro do Ylang Ylang, é porque você não está feliz, você não está plena, você não está se realizando, você não está no seu propósito ainda e se sentindo realizada com o que você está fazendo. Mas o mais importante de tudo, o Whisper, se sentindo plena também. E você não está amando a sua mulher, não está amando ser mulher. Então eu vou dizer para você assim, você vai pegar Yarpon, ingestão. Eu tomo uma gotinha dele, mas você pode passar só no rosto. Eu vi aqui a Priscila. Yarpon ingestão, gente, por favor, tá? Eu tomo uma gotinha todo dia. Mas você pode apenas, deixa eu ver aqui o que aconteceu com o meu. Amorzinho, apareceu as 2 telinhas de volta aqui. Mas você pode apenas passar no rosto, que é maravilhoso, ok? Tá? Só isso, ok? Pode passar. Eu tomo uma gotinha dele também. Um poderoso antioxidante aí que eu amo de paixão. Agora eu quero muito que você pegue gotinhas de Ylang Ylang e todo dia. Além de você pode colocar no difusor os 2? Pode, maravilhoso, para você se sentir prazerosa. Faça, sim, um creme corporal com Whisper, para você, sim, para se sentir mulher, se sentir empoderada. Agora, eu quero que todas as mulheres dessa sala se sentirem plenas, poderosas, no seu momento de mulher, de propósito, de tirar todas essas amarras do passado. Você vai pegar 2 gotinhas de Ylang Ylang e 2 de Whisper toda noite, purinho mesmo, e vai passar entre as suas coxas e no seu baixo ventre, todos os dias. Além de você estar utilizando ele, sim, corporalmente, pode pegar o Whisper, faz um cremezinho corporal e começa a utilizar, mas eu quero que você utilize esses 2 óleos. Nós temos resultados maravilhosos aqui de mulheres, até na menopausa, viu? Que utilizam esses 2 óleos. Vanusa, isso é só para libido? Não. Isso é para você ser feliz. Eu quero que você seja feliz no projeto. Eu quero que você seja feliz nesse caminhar. A gente não entrega nada que a gente não tem. Eu preciso que você seja feliz. Eu preciso que a primeira vida impactada seja sua, seja dos seus filhos. Eles precisam ver que a mãe deles mudou. O seu marido, você usando óleos essenciais, ele precisa ver que você mudou. Ele precisa ver que você tá se sentindo realizada, que você olha no espelho e você se sente plena. Eu já vou falar de alguns óleos também para destravar toda essa questão de a gente não se sentir bonita, né? Mas eu preciso que você seja a primeira vida impactada. Porque a Vanusa foi a primeira impactada. A Vanusa foi a primeira. Quando chegou os óleos para mim, eu comecei a usar, eu pensei, agora sim, Deus me deu de presente algo que eu vou conseguir viver a minha plenitude. Eu vou conseguir me desamarrar do passado. Eu vou conseguir ser plena. E junto com isso veio um presente de Deus, que é essa missão. Eu vou poder viver disso. Eu vou viver com o que realmente Deus tem para mim. E saiba de uma coisa, se você foi convocado para o negócio da Doterra, é porque de alguma forma, e isso não tem nada a ver com negócio, isso tem a ver com uma missão. Eu amo essa palavra missão. Isso tem a ver
porque você, de alguma forma, foi trabalhada, esculpida por Deus, em alguns momentos, para que você fosse forte o suficiente para carregar a dor do próximo e aliviar ela com óleos essenciais. Então, se conecte ao seu propósito, certo? Mas nós vamos falar agora um pouquinho de ocitocina. Eu vou mostrar aqui uma telinha para vocês. Opa, porque minha tela mudou. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Voltei. Ok. Mas eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. E eu vou falar um pouquinho a respeito dessa questão do prazer aí. Lang Whisper. Gente, você sabia? E eu, agora falando um pouquinho a respeito disso com vocês. Ai, obrigada, meu bem. Mas eu já vou tirar ela também. E eu quero dizer para vocês assim, nem sempre quero acabar com alguns medos. Ai, Lívia, nós estamos em conexão plena aqui, minha linda. Eu vou falar justamente sobre o medo na próxima aula. Que olhos tão bons. Sobre ele eu vou falar agora. Conexão sobre o medo, né? Eu sempre tive muito medo. Eu tive medos noturnos. Eu acordava à noite com medo. Boa parte das pessoas que não dormem à noite, elas têm traumas profundos. Medo de perder a família, medo de morrer, medo do escuro, medo da noite, medo da chuva, do trovão. E 2 olhos que me ajudaram demais a vencer o medo. Todo mundo já me viu essa tela em alguns grupos que eu participo. E eu sempre coloco, se der medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Se eu pudesse mudar essa telinha hoje, eu diria assim, se der medo, usa. Vamos lá, gente, vamos lá. Você vai usar tomilho, que é a vibração do teu rim. O rim é um órgão e ele trabalha muito medo do rim. E o rim é a energia do seu pai. Algo aconteceu. Lembra que o Dr. Danilo falou sobre você ter um espermatozoide forte, uma descendência forte? Às vezes seu pai te gerou no momento que ele estava fraco energeticamente. E ele trouxe medo sobre você. A energia do rim, a energia do rim é do pai, e ele é medo. Por isso que boa parte das pessoas estão tendo problemas renais. Os pais estão geneticamente doentes, eles não se fortalecem, ok? Então eu vou dizer uma coisa para você. Trabalha a tua energia renal. Tomilho trabalha muito essa questão do medo. E zimbro. Lembra do Jennifer Berry? Temores noturnos. Isso aqui, gente, vai desintoxicar, vai tirar parasitas da tua área, tanto renal, como nessa questão mais voltada para essa questão também bexiga, rim, bexiga, mas ele vai trabalhar você energeticamente. Muitos medos que eu tinha noturno, inclusive de infância. Eu não vou entrar muito nisso, eu ia mostrar a minha história para vocês, mas eu não vou, porque senão eu só vou chorar e vai acabar meu tempo. Mas eu tinha medos fortes, fortíssimos, que me acompanhavam à noite. E era um dos motivos da minha depressão. E era um dos motivos de eu não dormir. E é um dos motivos que eu engordei muito. Os pesares eram muito fortes. Eu pensava em coisas. E eu vou dizer para vocês assim, eu usei lavanda e olíbano sim no difusor à noite. Eu usei muita lavanda e olíbano na minha coluna, porque eu acredito que a gente deve liberar a energia a energia do nosso vital, né? Passar ali essa energia dos 12 elementos ali, tá fluindo à noite. E você continue fazendo. Mas eu vou dizer para você, você precisa usar a Serenity. Você precisa. Porque o perdão faz parte da plenitude do ser humano. E o Serenity, ele é o blend do perdão. Por que ele é o blend do descanso, mas mais forte do perdão? Primeiro de tudo, ele tem camomila romana ali, que eu já falei um pouquinho sobre perdoar, sobre destravar essa questão energética até mesmo. Mas é importantíssimo você estar dormindo bem e perdoando. E o Serenity, ele é um óleo próprio para isso. É o único óleo que tirou a ansiedade da minha irmã e as crises de ansiedade profunda. Então, o Serenity é um pilar, sim, de cura total e plena energeticamente. E também da sua genética futura. Acredite em mim, a sua genética futura está baseada nesses destravar, ok? Então, eu tô falando de saúde. Se eu pudesse, eu colocaria nessa tela. Se der medo, usa tomilho, zimbro e sempre viva e finge que tem coragem, porque você vai ter a partir daí. E vai assim mesmo. E eu sempre fui essa moça muito segura. Vou deixar essa tela também com vocês e dizer para vocês assim, olha, por favor, não olhe para trás, é para frente. Use aquilo como adubo. Tenha generosidade com você, mas caminhe para frente. O seu futuro, o seu propósito. O seu futuro e o seu propósito. E eu vou passar alguns olhos aqui que vão realmente levar você para esse futuro. Eu tô no canal do YouTube ali que o nardo, que é o óleo do propósito, que é o óleo que Maria quebrou nos pés de Cristo. Gente, eu não quero ferir a sua fé, tá? Mas a minha é muito forte dentro de mim. Todos nós devemos ser movidos por algo maior.
né? E o nardo, ele é esse óleo do propósito, esse óleo do se entregar ao seu propósito pleno. Tanto é que ele é um óleo de amor incondicional, de entrega incondicional. Independente da pessoa fazer mal para você ou não, você vai amar ela. E de um amor incondicional de você amar desde a formiga, uma planta que Deus fez. Seja o menino propaganda de Deus, fale bem da natureza, agradeça pela vida. Isso faz parte de uma vida próspera. E de uma vida próspera com seus filhos e com seu marido. Eu tô falando de você mesmo. Então, assim, o que eu vou dizer para vocês? O nardo é um dos óleos que me levaram energeticamente para o meu propósito. Quando eu vi que Jesus foi esse o óleo que Maria quebrou nos pés dele, no momento de maior propósito da sua vida de entrega, é um dos óleos que eu passei a utilizar para que eu tivesse amor pelo meu próximo. Amor ao entrar na casa de alguém, amor ao falar com alguém, amor, compaixão quando eu vejo que aquela pessoa, ela tá com um distúrbio. E eu sempre penso, se ela está assim, se ela está me agredindo, alguém pode ter agredido ela. A minha função aqui é abraçar ela, é sorrir para ela, é fazer uma roda maior e trazer ela para dentro dessa roda. E que eu possa, dentro dessa roda, pingar óleo essencial nela sem parar. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. E tire o medo da sua vida, para que você não olhe no espelho e não tenha dó do que você fez com você. A sua vida deve ser impactada, ok? Não tenha medo de viver sua vida em plenitude. Largue tudo, faça coisas novas, faça novas coisas, invente novas coisas, tá? Então, olhe de criatividade como tangerina na sua barriga todos os dias. Massageie tangerina 3 vezes ao dia. Eu não quero tomar tangerina, eu amo água saborizada. Você não devia ter na tua geladeira uma garrafa de plástico, coloca lá uma garrafinha de vidro e coloca 2 gotinhas de tangerina ao longo do dia. Você vai ver que você vai encher aquela garrafa ali e sempre vai ter uma água saborizada. Água saborizada. Energeticamente falando para os seus filhos, até seu bebê pode tomar essa água saborizada, 2 gotinhas de tangerina, vai enchendo aquilo ali, gente. Tangerina, grapefruit. Agora, tangerina é um óleo de criatividade, é um óleo de impulsionamento. E eu deixei essa foto aqui, porque nós vivemos agora um momento muito especial em Doterra, nesse reconhecimento, e eu ainda vou falar da ocitocina, eu quero falar do hormônio do prazer. Gente, mulheres, aguardem. E é tão interessante isso, porque esse homem viu essa visão antes de mim. E ele desejou fazer Doterra. E eu nunca disse não para o meu marido. Ele quis mudar de cidade, eu fui. E eu sempre confiei que Deus me guiaria através dele. E eu sempre tentei, de tudo quanto é forma, sentir que eu amo ele e que eu posso confiar nele e que ele pode confiar em mim. Uma das coisas que eu sinto que mulher não faz, mulher não desapega. Você deve amar seu pai e sua mãe, mas desapegue da sua família para seguir esse homem. Ele vai fazer de tudo se ele souber que você segue ele plenamente. Ele vai fazer de tudo se ele sentir que você ama ele de verdade, que você está unida com o propósito de vida com ele. Pai e mãe são frutos disso, são sua vida, mas a partir de agora, o seu futuro é com ele. Então, seja uma mulher plena. Essa submissão não tem nada a ver com ser capacho. Essa submissão tem a ver, eu sei que ele é meu guia, e eu sei que nós somos reis e rainhas, e a minha voz tem peso nessa jornada de luz, nessa jornada dos nossos filhos. Eu tenho que pensar mais nos meus filhos do que no meu pai e na minha mãe. Eu tenho que pensar mais nele do que no meu pai e na minha mãe. E isso é uma coisa importante de você entender, para que cosmicamente você coloque os papéis alinhados e você cuide do seu lar. Eu vi a Marisete falando a respeito dessa questão de amor, qual era mesmo? A Marisete estava falando sobre alinhamento lá da família. Constelação. Gente, é interessante isso, porque o que a constelação faz, ela alinha os papéis. Eu estava estudando um pouquinho a respeito, né? Mas eu acho importante que os óleos essenciais também começam a alinhar esses papéis. Você, como mulher, você deve estar alinhada com o seu marido, sua família, seus filhos. O impacto dos seus filhos são sua decisão hoje. E a sua decisão deve ser sempre pelos seus filhos. Qual é o melhor lugar para eles morar? Qual é o melhor lugar? Qual é a memória olfativa que você está fazendo? Sua casa tem cheiro de cafezinho? Eu não digo o café em si, mas que cheiro você está deixando na sua casa? E energeticamente falando, pelo amor de Deus, difusor tem que ficar ligado 24 horas se você faz Doterra. Se você tem óleo essencial, que cheiro a tua casa cheira? O que tua casa cheira? Ela cheira amor? O que ela cheira?
Ela cheira um guard, ela tem o blend da elevação. Gente, o Elevation é um dos óleos que eu mais usei na minha casa para aumentar a vibração durante todo esse processo. Hoje eu vario? Vario. Mas o Elevation, ele é um óleo que ele te eleva. Ele traz as memórias nos seus filhos, tá? O que mais você pode fazer? Memórias, sim, olfativas, de comida. Comida com óleos essenciais. Agora eu vou deixar uma das maiores memórias. Esse homem aqui mudou completamente o nosso destino. Ele aceitou, foi a primeira vez que eu falei pro Ezequiel que eu não queria fazer algo junto, que eu ia continuar minhas terapias, porque eu amava meu consultório, eu amava atender as pessoas. E eu ouvi uma palavra dele tão forte. Ele disse assim, amor, eu consigo, eu vou fazer sem você. Mas isso aqui, você atenderia muito mais pessoas, você impactaria muito mais vidas. Num consultório, você vai atender o quê? 8, 12 pessoas como você faz? E daí? Você mudou a vida delas? Você não ensinou elas a estudar, você não ensinou elas a buscar, você não ensinou a fórmula. Você apenas deu formulazinhas prontas. Amor, vem comigo. Talvez o seu consultório seja o mundo. E dentro da pandemia eu descobri que esse consultório era muito mais forte. E é isso que eu quero hoje. Eu quero que você destrave para ser a terapeuta do seu lar. Eu quero que você destrave travas que estão aí. Eu quero que você se liberte. Eu quero que você seja plena. Eu quero que seu casamento seja plena, como ele fez comigo. E eu descobri um dos maiores propósitos da minha vida em doTERRA são os meus filhos também. Ocitocina. Eu sempre ouvi falar de ocitocina e eu inclusive, algumas pessoas que eu cheguei a atender com depressão, gente, tô quase encerrando, eu prometo. E algumas pessoas que eu atendi com depressão, elas tinham, a gente fazia uma suplementação. Isso é um hormônio, tá? E é um hormônio do amor. E eu falando um pouquinho para vocês a respeito da ocitocina, um pouquinho antes disso, deixa eu falar para vocês. Sabe qual é o maior órgão do seu prazer? Sabe qual é o maior órgão de prazer que você tem no seu corpo? Pasmem. Não é os nossos aparelhos reprodutivos ou de utilidade aí, né? É o nosso cérebro. Você sabia disso? Você sabia que o maior órgão de prazer do seu corpo é o seu cérebro? É ele. É ele todo o seu problema. É ele que te dá prazer e é ele que te condena em algumas genéticas aí. E o nosso grande problema é o seguinte, esse órgão chamado cérebro, que é o maior órgão de prazer, porque ele te faz viciar em alguns prazeres. Inclusive comida. Você sabia disso? Quando você sente vontade de comer aquele doce, o teu cérebro diz assim, mas você merece esse prazer. E ele te traz prazer. Essas pessoas que ficam comendo chocolate para elas se prazer na vida, num todo, num contexto, elas se afogam naquele prazer de comida, porque também produz prazer no cérebro. Você sabia que uma pessoa, por exemplo, paraplégica, ela consegue sentir orgasmo, ela consegue sentir prazer? E isso ela consegue fazer com o cérebro, inclusive. É interessante isso, né? O toque, a carícia, ela também produz prazer. E isso é tão forte que a gente tem prazer, às vezes, em videogame. E o teu cérebro te vicia naquilo ali, porque ali está sendo tua fonte de prazer. E você não consegue dividir esse prazer em pequenas coisas ao longo do seu dia. Prazer de brincar com seu filho, prazer de fazer amor com o seu marido, prazer de fazer o seu negócio, prazer de fazer live, prazer de estudar, prazer de caminhar. Existem prazeres que você tem que desengatilhar no teu cérebro. E que, às vezes, o teu cérebro sempre vai estar tentando fugir para prazeres que são momentâneos. Por isso que é tão importante a gente entender isso. Esse campo, existe uma molécula, não vou entrar nessa questão, mas assim, é importante você entender que nós também inalamos hormônios, né? E essa questão olfativa, quando eu falo para você usar Ylang Ylang Whisper, isso também produz essa questão hormonal e ajuda o teu corpo a também produzir essa questão de prazer, sem você precisar estar fugindo, fugas de prazeres em alimentos, fugas de prazer em coisas que não te trazem nada, ok? Não te traz nada de bom, né? E eu também gostaria de falar para você assim, esse óleo Serenity também vai te ajudar no teu relacionamento, porque ele vai te ajudar a perdoar mágoas profundas. E muita gente aí acha que simplesmente não ama mais e não é que você não ama mais. Você tá cheio de mágoa, vocês se desconectaram de algo maior um com o outro. Então, o Whisper e Ylang Ylang vai ajudar demais
Não pode ingerir. Não, lindona, não precisa ingerir o nardo. Você pode passar o nardo na sola do pé, que eu amo de paixão, pode passar atrás das suas orelhas, timo, e você também pode estar usando no difusor, que é uma das coisas que eu mais uso no difusor, tá bom? Eu vou falar só um pouquinho da ocitocina para vocês para encerrar, porque eu vou falar de alguns óleos aqui que são importantes nessa questão da criatividade. Gente, a ocitocina é o hormônio do amor, da amizade. Se ela estiver em baixa, você tem depressão. É um hormônio da confiança, da sociabilidade e da prosperidade. Por que eu escolhi falar um pouquinho sobre ele e alguns óleos que são importantes para você? São coisas que eu suplementava ocitocina em mim, pela forma nasal. Então, eu mandava manipular, porque eu tinha muita depressão. E eu senti que as pessoas não mereciam sentir essa minha oscilação. Às vezes eu estava em alta, às vezes eu estava em baixa. Mas não é algo bom de você fazer isso suplementando. E depois que eu virei terapeuta, eu descobri alguns gatilhos que você pode estar desencadeando a sua ocitocina. E é uma das coisas que eu mais amei nos óleos essenciais, é justamente esse desgatilho da ocitocina. Quantas pessoas a gente pode estar ajudando? É o hormônio da amizade, do amor, da confiança, sociabilidade, criatividade e prosperidade. Então você pensa comigo, sabe como é que você consegue desengatilhar ocitocina? Ai, não encerra, ai, minha Andréia. Eu sou a única que vou passar do horário. Ai, Senhor. Mas ainda bem que eu sou a última, não atrapalho ninguém. Gente, é tão interessante isso. A ocitocina é esse hormônio produzido pelo nosso corpo, tá? E isso é tão forte, a ocitocina. E olha só que coisa incrível. Abraçar as pessoas desenvolve ocitocina nelas. Sabe esse teu filho que não é criativo? Sabe esse teu filho que não é social? Que vive trancafiado dentro do quarto? Fala pra mim uma coisa. Você aí, mãezinha, você era muito abraçada quando era criança? Não, né? Por isso que você não abraça teu filho? Eu descobri isso em mim. Era uma luta abraçar. Era uma luta abraçar, mas eu descobri a falta que me fez o abraço. Então, tudo que te fez falta, você tem que dar para teus filhos. Tudo que te fez falta, tudo que você sofreu, você é a pessoa certa para dar, porque você sabe o quanto fez falta. Então, abrace seu filho. Abrace, vai produzir ocitocina nele. Abrace com força. Abrace seu marido. Não acho que ele é homem, tá? Ele é homem. Ah, ele é homem. Ele não... Homem não tem sentimento. Ai, que palavra mais besta. Homem precisa de abraço, sim. Homem precisa de carinho na sola do pé. Precisa de beijinho, precisa de cafuné, precisa dizer que tá bonito, sim. Não é só a mulher que precisa dizer. A mulher chega, a mulher quer saber se ela tá bonita. Fala pro teu marido, você tá lindo. Tá lindo, amor. Meu Deus do céu. Abrace ele, beije ele. Massageie o sola do pé dele. Massageie as costas dele antes de dormir. Você precisa ver a conexão que existe. Ocitocina, hormônio do amor. O amor tá baixo na tua casa, tá na hora de você vibrar. Você sabia que a ocitocina é considerada a vibração do amor de Deus? Você para e pensa num negócio desse, que coisa forte. E eu vou falar, ela é um dos hormônios que mais tem vibração. Vibração de poder de cura. Abraço, beijo, sexo produz ocitocina. É isso mesmo, minha linda. E não adianta dizer que você não gosta, não. Tem alguma coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Mágoa, destrava, traumas do passado. Vamos lá, Ylang Ylang, Whisper, ocitocina. Olhos. Você sabia que você olhar no olho de alguém, olho no olho, e dizer bom dia, produz ocitocina? Que tal você parar um pouquinho e começar a olhar nos olhos do teu marido? Ou olhar um pouquinho nos olhos do teu filho? Faz quanto tempo que você só responde teu filho com o celular na mão assim, ó? Ah, tá bom. Faz quanto tempo isso que acontece? Que tal você tirar um tempinho todo dia e olhar nos olhos do teu filho? Que tal largar tudo na hora da comida e olhar um no olho do outro? Responder a pergunta do outro. Por que será que o mundo tá ficando tão doente? Por que será que a vibração tá baixando tanto? Ninguém dá bom dia, ninguém sorri. Olhar para as pessoas carrancudas, não. Sorria, produz ocitocina. É isso mesmo. Bom dia, vibração. Reviver momentos bons. Você sabia que se você meditar, eu vi a Marisete falando de yoga, gente, é tão interessante isso aqui, ó. O yoga, você meditar em coisas boas, você meditar em bons ambientes. Você sabia que produz ocitocina? Sabia disso? Sabia que isso produz ocitocina? As pessoas não querem mais ficar sozinhas, elas não querem pensar, elas sempre estão mais ligadas, porque elas querem música, elas querem agitação. Não, meu amigo, para. Você precisa produzir o amor. Nós precisamos de uma vibração boa nessa terra. E especialmente você que é consultor de bem-estar. Se concentrar, produzir ocitocina. Gente, isso é tão forte. Ele é produzido pelo teu ovário, pelo teu útero, a ocitocina, sabia? Olha só o que a ocitocina faz. Ela aumenta a tua paixão, teu orgasmo, contração vaginal, libido e sensibilidade na mama. E é também produzida, na verdade, o teu hipotálamo sai dando comandos para o teu cérebro para a produção de ocitocina. Ele manda comandos para o ovário, para o testículo, para o coração, para a produção desse hormônio.
Sabe aquelas pessoas quando a gente diz assim, nossa, que chata, nossa, que mal-humorada. Ixi, essa aí é mal-amada. Por que é mal-amada? Porque ela não tem ocitocina. Ela não tá produzindo hormônio do amor. Meu amigo. Sabe que cachorrinho produz ocitocina, da gente ficar olhando o olhinho dele? Crianças que precisam ficar com os animaizinhos assim. Isso é lindo, não é? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tocar seus filhos. Aromaterapia. Deixa eu dizer para você. Tocar seu filho toda noite com balance. Você gostaria de um filho criativo, um filho próspero, um filho que ama as pessoas, um filho que socializa bem, um filho próspero, um filho que ame pai e mãe? Então abraça seu filho. Pega o óleo essencial da Doterra e sai fazendo isso aqui, ó. Produza ocitocina no seu filho toda noite. Balance toda noite em criança. Durante o dia você vai massagear a tangerinazinha assim, zengueche após a refeição, pega a solinha do pé dele e vou dizer mais, sândalo havaiano, que é um dos óleos que eu mais amo de alta vibração. Na solinha do pé do teu filho aqui, ó. Pá, 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 pá. Pra quê? Pra você produzir uma nova descendência. Uma raça forte. Uma raça que, de fato, vibra de fato a vibração de Deus. A ocitocina é tão forte que ela é considerada a vibração do amor e a vibração da energia do cosmos divino. Isso é tão intenso que a gente está produzindo só de ensinar uma mãe a tocar os filhos. Só de você ter o óleo essencial na tua casa, toque seus filhos. Toque eles agora. Mude a vibração da sua casa. Urgente. Patchouli. Se você não usa patchouli ainda nos seus filhos, é um dos melhores óleos para a parte neuro, tá? Ele alinha todos os pensamentos, ele coordena, arruma as caixinhas dentro do cérebro do teu filho. Crianças que tiveram abuso também, patchouli. A neuro aqui, ó, na copa, de baixo e cima. Todo dia patchouli. Pode ser um perfuminho dele também, tá? Sente toda noite. Olíbano, mirra, muito importante. Você quer filhos inteligentes? Você quer mudar, impactar a vida? Não só a vida de qualquer um. Gente, eu tô falando de você impactar a vida. A vida de verdade. Eu tô falando de você. Amor, preciso só colocar minha olhinha aqui. Não. Cliquei. Aí mesmo. Eu gostaria muito que vocês impactassem a vida dos seus. Ocitocina. Eu vou deixar outras partes aqui para mim estar falando para vocês no próximo, mas eu vou terminar feliz. Só para concluir rapidinho. Faça com muito amor. Toda vez que você estiver entrando na casa de alguém, toda vez que você estiver mostrando um óleo essencial, para sua família, eu nem estou falando se você é um consultor de bem-estar em missão ou não, apesar que eu acho que todos deviam ser. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Toda vez que você fizer isso, lembre, Deus vai te dar em dobro. Deus vai te dar paz na sua casa, Deus vai te dar amor, Deus vai te dar um lar feliz, Deus vai te dar filhos prósperos, porque você está fazendo isso por outra pessoa. E Deus vai te dar tempo. Hoje você talvez deixa doando o teu tempo para outras mães, mas já Deus vai dar tempo para você ter tempo com quem você ama, que são seus filhos. Mulheres, vou deixar aqui um texto para vocês, Provérbios 31, independente da sua fé. Eu quero dizer assim, ó, uma mulher, ela não deve... mas às vezes eu pergunto assim para as mulheres assim, tá, quem é você? Ela diz, eu sou Nelly Paz, eu sou a esposa de Ezequiel, eu sou isso, eu sou Blue Diamond. Não. Eu tô perguntando quem é você na ordem do dia. Qual é o seu propósito? E eu vejo pessoas que, às vezes, na vida, pintar a casa, largam tudo. Eu larguei minha profissão para criar meus filhos. E daí ela passa a vida inteira jogando na cara dos filhos, que ela largou a profissão para cuidar dos filhos. E os filhos se sentem obrigados com ela. Não, minha linda. Você não precisa uma coisa ou outra, tá? A Bíblia diz assim, ó, que a mulher sábia, ela examina uma propriedade e adquire. É uma mulher que produz com as mãos. Ela cuida dos seus filhos, sim. Ela dá ordem às servas. Ela sempre deixa o lar dela com comida na mesa. Tem cheiro de comida na casa dela. Ela é uma mulher sábia. Até o seu marido a elogia. Mas só que ela planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Ela planta o futuro da sua família. Ela cinge seus ombros com força. Ela fortalece os seus braços. Pare de achar. E depois, no futuro, você não tem nada. Você não tem uma verdadeira identidade. Não. Tenha a sua identidade. Você pode fazer mais. Você pode, sim. Você pode, hoje, ser uma terapeuta no seu lar. Você pode, sim, empoderar outras mães. Não existe desculpa para você não trabalhar direto da tua casa e empoderar outras pessoas. A força e honra de uma mulher é o vestido que ela usa. Ela alegra o dia do futuro. Ela tem visão do futuro dos seus filhos. Ela é uma mulher sábia. Ela abre a boca com sabedoria. Os óleos essenciais podem trazer isso? Sim, se teu cérebro estiver desinflamado.
Vou dar 2 óleos agora para desinflamar teu cérebro completamente, inclusive de coisas ruins. Cúrcuma. Já ouviu falar que cúrcuma desinflama teu cérebro? Açafrão da terra? Já ouviu falar? O doutor Ribeiro fala muito sobre açafrão da terra, tá? Açafrão da terra com pimenta do reino. Nós temos aqui, ó, pimenta preta, tá vendo isso aqui? Açafrão da terra, cúrcuma. É o black pepper, que a gente chama. Eu sempre falo pimenta preta. 2 óleos poderosos, toda mãe devia tomar. Toda mãe devia tomar. Para quê? Para desinflamar tua célula, desinflamar teu cérebro, desinflamar teu corpo, para que você pense com raciocínio lógico. Você sabia que uma pessoa inflamada, ela tem preguiça de sair da cama? Ela é preguiçosa? Sabe aquele teu desânimo da tua vida? Você está inflamado, você está cheio de açúcar. Vai, um guarde, esses 2 óleos poderosos e não desista. Não desiste de fazer o bem para os seus filhos. Não desista. Não desista de plantar o futuro. Agora, espere para colher. 5 anos vão passar. Eu vou dar agora uma meta para você. Tanto como acabou meu tempinho aqui. Mas eu vou dar uma meta para você muito importante. Se você for fazer isso com uma missão, um projeto de vida, eu tinha uma meta muito clara na minha mente. Todo mês. Não encerrar o mês sem ter uma nova pessoa, uma nova vida impactada por mim. Então, pelo menos uma pessoa eu cadastrava direto da fábrica para ela comprar o produto mais barato e para ela ter informações a respeito dos óleos. E pelo menos 5 óleos eu tinha que distribuir por mês. Se a pessoa não quisesse comprar, eu doava. Mas 5 óleos eu emanava de mim. 5 anos. Se você fizer isso por 5 anos e fizer lives, dispor do teu tempo para as outras pessoas, abençoar outras pessoas, fazer class, ir na casa da pessoa e ensinar ela como usar óleo. Eu tenho certeza absoluta que se você não desistir dentro desses 5 anos, você vai colher algo muito lindo na sua vida. Você vai colher prosperidade, você vai colher um casamento sólido, você vai colher filhos maravilhosos e você vai colher uma gama de amigos incomparáveis. Pessoas que oram por você em todo lugar por onde você passa, porque você abençoou uma vida. E eu quero dizer para vocês assim, hoje à noite eu vou estar falando a respeito do Palma Rosa. Eu ia falar dele hoje, tá? Mas eu chamei a minha Fabiana lá no canal do YouTube Vanusa Feitosa. Tá? Vanusa Feitosa, 21, vou terminar aqui, vou para lá depois. Vai estar ao vivo, vai estar aberto, você pode assistir. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse óleo. Esse óleo só perde para o rosa, tá? Ele é um óleo poderoso feminino. E não é um óleo vendido da tua terra. Então eu vou dizer assim para você assim, é o produto do mês. E eu vou dizer mais ainda para você. Esse mês, todo mundo que você já fez o cadastro no DRE, você vai ligar para ele e vai dizer assim, ó, esse mês você vai ligar para tua mãe, para teu pai, para todo mundo, e você vai tirar um pedido de 125 pontos até o dia 15 para você ganhar esse óleo, porque ele é um óleo raro. Você ama rosa? Você gostaria de óleo de rosa? Eu tenho ele aqui. Eu não tenho, Vanusa. Então você não pode ficar sem Palma Rosa. E você vai descobrir por que esse óleo é tão poderoso como a rosa. Ele só perde para a rosa. Só perde para a rosa. E nós vamos falar sobre isso às 21 horas, porque não dá mais tempo de eu falar aqui. Tá bom? Tá lá no canal Vanusa Feitosa. Meu Instagram, Vanusa Feitosa, @oficial. Vanusa Feitosa Oficial só, né? Tá lá no canal Vanusa Feitosa, vai lá, se inscreve. Hoje, às 21 horas, eu vou falar com a nossa terapeuta, Fabiana, e ela vai estar falando um pouquinho para vocês. E eu gostaria muito, eu sei que eu não vou me entender mais agora, eu ia falar também sobre um óleo para te dar estímulo, para você ser bonita, Smart Face. Vanusa não quer emagrecer, não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre um óleo para destravar você energeticamente, se olhar no espelho e se sentir bonita. É assim que eu me sinto usando Smart Sass. Eu coloco a aguinha saborizada, quando você não quiser emagrecer muito, coloca só uma gota em 2 litros de água. Mas não perca a vibração desse óleo. Esse blend da doTERRA, ele foi feito para fazer você se sentir bonita. Eu aprendi a amar meu cabelo, aprendi a amar eu mesma usando Smart Sass. E deixa eu falar para vocês, o sucesso não vai ser medido pela quantidade de dinheiro que você tem, ou pelo PIN que você alcançou. Ele vai ser medido pela quantidade de vidas que você impactou. E, acima de tudo, se você conseguir, de fato, impactar... deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Aí. Interromper. E se você, de fato, conseguir impactar a vida da sua família, a primeira pessoa que te deu para você cuidar são seus filhos, são seu marido, é você. É você que tem que se encontrar. Você precisa se amar, você precisa se aceitar. Os óleos essenciais da doTERRA vieram resgatar vidas, resgatar mulheres. Mulheres em missão, mulheres que não sentiam sua luz brilhar, como eu. Mulheres talvez perdidas numa sombra de vários traumas, medos, abusos.
Mulheres que talvez não sentiram um abraço de uma mãe, ou não sentiram um colinho do pai, e nunca ouviram um pai dizer como você é linda, minha neguinha. Mas você hoje pode dar um abraço em você através do óleo essencial. Você hoje pode destravar todos os traumas da sua vida e viver uma vida plena, plena de conexão com o teu Criador. Saber que todos os propósitos, esse propósito da tua vida foi para que você chegasse aqui. E o óleo chegou para completar esse propósito na sua vida. Eu espero do fundo do meu coração ter deixado a mensagem que eu mais desejava hoje, que você vibre na intensidade que Deus te criou, na intensidade que você é de mulher poderosa. Nós podemos mudar a vida da nossa família. Nós podemos ser próspera. Nós podemos dizer, isso aqui não é nada mais, nada menos do que eu mereço. Ok? Deus abençoe vocês. Obrigada por todos terem ficado até o final. Minha Marisete. Amo vocês. Obrigada por tudo. Obrigada por essa noite. E obrigada por todos. Gente, o que é isso? Vanusa, me diz aí o que você tomou hoje, porque, menina, que é isso? Olha, você vai, assim, é antes e depois, você não tem noção do que você fez na vida de todo mundo. Gente, está gravado, fiquem tranquilos, vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem essa mulher linda. Eu só queria agradecer a você, a Andréia, doutor Danilo, G, por esse dia maravilhoso. Eu acho que valeu super a pena.